5h30 da manhã, já estou na tenda da assessoria. O pessoal que vai fazer os 42 já tá chegando. E agora não tem mais o que fazer, o que foi feito, foi feito. E é dia de brilhar nas ruas de Porto Alegre. Dá um oi aí, Nando. Agora é entregar. Vai dar, né? Vai. Sub 3, sub 3. Eu senti muito frio. Eu tive câimbras horrorosas logo após o fim. E a primeira coisa que eu falei pro meu treinador foi: Buenos Aires é em setembro, né? Eu já quero fazer outra. Como assim? Oi, gente. Olha quem tá aqui. Medalha da Maratona Internacional de Porto Alegre. A prova que eu completei mais uma vez a distância de 42 quilômetros, 195 metros. Talvez um pouquinho a mais, praticamente uma ultramaratona. Mas foi um trajeto lindo, foi um trajeto muito especial, emocionante para mim. Eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência com uma das maiores provas do Brasil aqui com vocês. Se tu ainda não é inscrito no canal, por favor, faz isso agora. Deixa o like aqui também para o YouTube entender que esse conteúdo faz sentido para ti. E hoje eu vou compartilhar como foram as minhas experiências na Maratona Internacional de Porto Alegre, o que eu achei do evento e como foi completar a distância de 42,195 quilômetros mais uma vez. A prova neste ano teve 2 dias de duração. Começou no sábado, com a realização dos 5 e dos 10 quilômetros, que eles chamam de rústica, e também com a meia maratona, que são 21 quilômetros e alguns metrinhos. A organização teve neste ano uma infelicidade de presenciar o óbito, a morte de um atleta. Um menino de 20 anos que estava realizando uma meia maratona pela primeira vez. Ele teve um mal súbito, seguido de uma parada cardiorrespiratória. Ao que eu tenho de informação, todos os socorros possíveis foram prestados a ele, mas infelizmente ele não resistiu. Isso foi notícia em território nacional e foi uma perda muito, muito, muito triste. Foi algo que chocou a todos. Mas é importante a gente deixar claro que isso não está ou não deve ser relacionado à prática da atividade física, porque o sedentarismo ele ainda é muito mais nocivo e muito mais prejudicial ao ser humano do que qualquer tipo de exercício. Então, eu preciso que vocês tenham essa consciência e que a família do atleta, assim como todos os envolvidos nesse episódio, receberam o suporte adequado. E eu quero deixar aqui os meus pesares para a família desse adolescente, desse jovem que infelizmente não está mais entre nós, mas que com toda certeza deixa um legado para a família e para as pessoas com quem ele conviveu. O primeiro dia da Maratona Internacional de Porto Alegre teve quebra de recorde, teve muita festa. Eu tava lá com a minha assessoria e tinha gente que nunca tinha corrido uma meia maratona antes, outros que sequer 5 quilômetros ainda tinham feito e conseguiram deixar um pouco de si naquele trajeto. E isso é muito bonito, é muito especial. Isso é o espírito da corrida. Se desafiar, se descobrir, entender a si próprio e se apaixonar por algo. Um esporte, uma atividade, uma comunidade inteira. Isso é muito bonito. No dia seguinte foi a vez dos 42 quilômetros. A prova saiu do Barra Shopping Sul em direção à parte central da cidade, com trajetos específicos para cada distância. Os 42 quilômetros passam por boa parte do centro, mais de uma vez até. E é um trajeto muito bonito porque te permite ver pontos turísticos e correr em lugares que normalmente não se correm, como o Mercado Público de Porto Alegre, o viaduto da Avenida João Pessoa. Muito bonito estar lá e durante quase 4 horas poder relembrar tudo que foi feito até aqui, todos os treinamentos, todos os momentos que eu achei que talvez não fosse dar, todas as vezes que eu senti uma dor e não tinha muita certeza de permanecer ou não no treino, todas as vezes que eu me questionei em algum momento, questionei a minha capacidade, questionei
a minha competência para completar essa prova com um êxito melhor do que no ano anterior. Mas quando eu tava lá, ao mesmo tempo que eu pensava, eu também não conseguia prestar muita atenção no meu pensamento, sabe? Só queria terminar. E aí eu via as pessoas correndo ao meu redor e eu pensava, nossa, olha aquela pessoa, olha aquele cara, olha aquela mulher. Nossa, ela tá muito forte, eu preciso correr do lado dela pra conseguir correr bem como ela tá correndo. Aí daqui a pouco eu encontrava uma pessoa conhecida e perguntava, tá tudo bem? O que tu tá achando da prova? Tá feliz? Tá gostando? Eu encontrei um amigo que no meio do ciclo perdeu a mãe. E aquilo mexeu um pouco comigo, porque ele tá longe de Porto Alegre, ele já tem mais de ano. E quando ele viu toda a enchente que atingiu o estado em 2024... ele tinha certeza de que faria a maratona dele, a primeira em Porto Alegre, e ele fez. Vi outras pessoas, amigas queridas da corrida, que completaram a primeira maratona, em meio a uma série de lesões que as impediram de ter um ciclo adequado, ou o ciclo que elas almejavam atingir. Durante as 4 horas que eu tava lá correndo, eu pensei nos meus amigos, no meu avô, pensei nos treinos que eu fiz em Florianópolis, a cada elevação. Como a vida é generosa comigo. Por eu ter saúde, por eu ter condições apropriadas para executar os meus treinamentos, para me alimentar, para me suplementar. Como eu tenho sorte e como eu sou grata pelos apoiadores que me ajudam nesse processo. As pessoas que olham o meu trabalho e pensam, acho que eu quero associar minha marca com essa criadora de conteúdo. As pessoas que me acompanham aqui no YouTube, em outras redes sociais, e que se inspiram em mim de alguma forma, e que torceram durante esse processo. Eu recebi tantas mensagens bonitas, e eu ficava relembrando o tempo inteiro no quanto é significativo estar perto de vocês aqui também. Poder compartilhar as minhas experiências e com elas inspirar outras pessoas a também abraçar o esporte, se reconhecer dentro do esporte. Sabe quando dizem que toda pessoa antes de morrer deveria escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho? Eu acredito que fazer uma maratona deva estar também nessa lista. Não existe emoção maior do que tu cruzar um túnel de 1,5 km, quase 2, com pessoas completamente desconhecidas, que vibram, gritam o teu nome, que leem o teu número e dizem... Não existe emoção maior do que essa. É uma energia que vem... Eu me arrepio só de lembrar. É uma emoção gigantesca tu cruzar um pórtico de chegada depois de 4 longas horas. Às vezes 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, 7 horas, como foi o caso da pessoa que terminou a prova por último. Que foi lindo de ver. Eu me emocionei com a fala dela no final. Correr uma maratona é uma experiência transcendental. Tem uma amiga que diz que, inclusive, é melhor que transar, mas aí eu deixo pra cada um dizer o que pensa. Correr uma maratona exige empenho, dedicação, força de vontade. Exige que tu abdique de muita coisa pra chegar lá e viver a maior alegria da tua vida. O maior êxtase de tesão, de vitória, de conquista, de arrebatamento. Eu não tenho uma palavra que possa explicar o que significa isso, é metafísico. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência uma vez na vida. A sensação de se superar, de sentir a perna doendo, de sentir o corpo pedindo e aí tu mesmo assim continuar correndo. Eu não tenho palavras para o que foi completar minha segunda maratona com tanta alegria, com tanta dedicação. Foi uma vitória. Foi uma vitória. E eu fico muito feliz com isso. De poder compartilhar isso aqui com vocês. E, se possível, incentivar que vocês façam uma maratona um diazinho só. Claro, vão durar 4 meses de treino, abdicação, muito sono, cansaço, exaustão, fadiga muscular, calo, unha preta, dor nas costas, lombar. Nada disso vai importar quando tu completar os 42,195. Eu juro. Prometo. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, te inscreve, deixa teu comentário, deixa o like nesse vídeo e vamos juntos aumentar essa comunidade, crescer um pouquinho mais e espalhar a palavra do corre por aí.